humildade, nós vamos ver o ambiente simplório que aquele que incomodava os todos poderosos busca para poder chegar à terra. E a sua chegada já nos traz a grande mensagem da transformação que nós precisamos realizar. A chegada do Mestre estabelece parâmetros monumentais no contexto da criatura humana. A chegada do Mestre em nossos meios não deve ser buscada em uma única data, e diga-se de passagem, né? Uma data que ainda é duvidosa, mas que a chegada do Mestre ocorre em nossos meios, ocorre. E como ele mais tarde vai nos dizer, eu não vim destruir a lei, nem tampouco os profetas, mas fazer com que elas se cumpram. E esta passagem, né, que nós temos a grande oportunidade de constatar, de receber a passagem da transformação que Ele nos proporciona em nossas vidas, precisamos buscar não numa data só, mas todos os dias. E vocês foram muito felizes quando cantaram umas 2 ou 3 canções, né, que entoam o Natal de todos os dias. E vamos botar isso em nossa consciência, pessoal. Vamos botar isso em nossa consciência e nós entenderemos como é que o Natal transforma a humanidade. E o Natal transforma a humanidade, passa aí para mim. Quando esse Natal que nós buscamos, ele consiste, olha, nisso aqui, na valorização moral do indivíduo. Nós vamos trabalhar todo o tempo nessa nossa exposição, essa gravura, somente com dois momentinhos descritivos, certo? Então, consiste na valorização moral do indivíduo, através das ações efetivas e práticas constantes que impulsionam a construção de uma sociedade. Isso sim é que vai fazer a transformação da humanidade. Que impulsionam a construção de uma sociedade essa que, uma vez impulsionada por essas ações efetivas e práticas constantes, ela será digna, ela será solidária, ela será fraterna, ela será justa e próspera. E quando nós galgamos a este equilíbrio, nós estaremos assegurando assim o que é importante, o que nós buscamos, o que nós desejamos, a felicidade espiritual tão almejada por todos. Nós vamos ouvir nesses períodos natalinos, né, efêmeros, transitórios, sempre eu desejo felicidade, eu desejo fraternidade. Mas como é que eu desejo felicidade? Como é que eu desejo fraternidade? Como é que eu desejo solidariedade se eu não vivo isso? E como é que nós vivemos? Nós vivemos sempre buscando algo que não desenvolvemos. E o Cristo nos chega, quando Ele chega, Ele diz que traz a boa nova do reino de Deus. E é o Cristo que vai nos mostrar que a transformação nossa, como criaturas humanas, se faz necessário. E se faz necessário, não dentro deste modo pequeno de crendice, de idolatrias, de rituais que nós estamos acostumados a ter, a receber ou a ser formado. Mas essa transformação virá quando fizermos as nossas reflexões e entendermos que a mensagem do Mestre é aquela mensagem da Boa Nova, que é a mensagem que transforma a consciência. Allan Kardec,
quando na organização da doutrina espírita, né, ele recebendo os enunciados do mundo espiritual e fazendo ali a organização daquilo que lhe chegava, como abnegado que foi, trabalhador incansável, ele lá, em determinado momento, pergunta ao mundo espiritual: onde está a lei de Deus no homem? E os espíritos respondem. Não foi um espírito, não foi um mentor isolado, foi um mundo espiritual. Ele diz o quê? Na consciência do homem. Se está na consciência da criatura humana, nós temos condição de exercer esta lei e transformar a nossa condição de humanidade. Só depende de nós. Os infortúnios, as dificuldades que se estabelecem em nossas vidas, elas têm uma relação muito natural de causa e efeito, de cumprimento de leis que ninguém foge. Que ninguém foge. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos nos educar para poder compreender o mecanismo dessas leis e, consequentemente, nos libertarmos das agruras da angústia que tanto nos escraviza mentalmente. E nos traz os transtornos morais que implicam no que nós estamos assistindo, nas situações mais deploráveis que assola a própria criatura humana nos seus desencontros, onde nós precisamos, estar almejando felicidade espiritual a todo instante. E a felicidade espiritual está dentro das nossas mãos. Só basta termos a coragem de abri-las e rever o que é que nós estamos carregando. Porque tem muita gente aí com as mãos cheias e os corações vazios, onde as dores se acentuam cada vez mais, porque estão aprisilhadas à transitoriedade, esquecendo o verdadeiro ensinamento que o Mestre nos trouxe, que o Mestre veio legar a cada um de nós indistintamente. Tiago Menor, um dos seguidores de Jesus, o filho de Alfeu, porque tinha Tiago Maior, que era filho de Zebedeu. Então, o que acontece? Tiago Maior era irmão de João Evangelista, e Tiago Menor era filho de Alfeu. Mas Tiago Menor era muito versado no Torá, sabia as leis de Deus de trás para frente, coisa magnífica. E lá um dia, ele conversando com Jesus, ele pergunta ao mestre: Senhor, então o reino de Deus só adentraremos quando passarmos pelas portas da morte? E o Cristo olha para Tiago e diz: Tiago, o reino de Deus inicia aqui, porque a felicidade está dentro de cada um de nós, conforme for a nossa semeadura. E qual é a nossa semeadura, hein, pessoal? Cada um não pode ver o que está semeando? Cada um não pode sentir realmente o seu comportamento? Pode. Então, vai saber onde estão as consequências dos danos que lhe afligem. Só basta ter a coragem de mergulhar, no oceano profundo das nossas individualidades. De termos a coragem de fazer a asepsia, retirando o lodo que resiste nessas profundezas, que é a profundeza do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, que tanto nos sufoca. E o Cristo nos mostra exatamente isso. Não basta dizer Senhor, 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 e estarás no reino do céu. Mas é viver de acordo com as leis do Senhor. E o que é viver sobre as leis do Senhor?
é nós sabermos reconhecer o irmão em caminhada. Como é que eu estou vendo dentro de centro espírita pessoas promovendo encontro do dia de consciência negra? Para com isso! Isso é para quem não conhece a doutrina. Porque quem conhece a doutrina jamais vai levantar qualquer ideia preconceituosa. Porque o Cristo nos diz com toda a veemência: todos são iguais diante de Deus. Ele está dizendo que todos nós como espíritos, tanto homens como mulher, não importa a raça, credo, nem nacionalidade. O que importa é nós sabermos que antes de estarmos no epiderme branco, amarelo ou negro, somos espíritos imortais, trazendo nas nossas bagagens a necessidade de ser lapidadas pelos ensinos do Mestre. E aí é onde nós vamos ver a importância do Natal em nossas vidas. Eu fico pasmo quando ainda eu vejo esse tipo de situações nesse processo político, lamentavelmente. Eu não posso ver espíritas de um lado isso, lado aquilo. Eu sou o lado da minha consciência. Pronto, acabou. E não vou imprimir a ninguém nada. Eu vou respeitar a vontade de quem quer que seja. Assuma as consequências. É como o Cristo fez. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Agora vou sim. Aquilo que não me apraz, aquilo que não faz parte do meu contexto de conduta moral, jamais eu vou abraçar. É como ele disse a João uma certa feita, e nós vamos falar aqui, né? Ele, João Batista, quando eles passeavam lá pelas pradarias de Jerusalém num dia de Páscoa, e se deparam com jovens prostitutas. E essas jovens prostitutas se insinuam para eles que estavam adolescentes. E João, que sempre foi radical, repreende veementemente as moças. E aí o Cristo sai na defesa delas, dizendo o quê? João, calma. Ao amar o pecador não significa que se ama o pecado. O que é que ele está dizendo? Cada qual pratica suas ideias. Mas eu vou respeitar as pessoas. Vou respeitar as pessoas. E a cada um segundo as suas obras. Se suas obras é de denegrir os menos incautos, aqueles pela ignorância, ser solapado por ideias manipuladoras, a cada um vão responder. Porque, minha gente, o mal não sobrepõe ao bem. É isso que nós precisamos trabalhar e entender. E não sair nesta guerra ideológica que está aí, esquecendo, olha, a verdadeira mensagem do Mestre, quando ele nos mostra, antes de tudo, respeito pelo próximo. Quando ele nos fala do amor ao seu inimigo. Nós podemos amar o nosso inimigo, pessoal? Podemos? É um desafio, não é não? Quem foi que disse Virgem Maria? Disseram aí Virgem Maria, foi? É difícil. Ah, pensei que fosse Virgem Maria. E só Maria mesmo é para poder dar um exemplo monumental de perdão. Porque é Maria que vai receber no mundo espiritual, confortar e consolar Judas, o Iscariotes. Judas, filho de Iscariotes. É ela que vai dizer, filho, e ele pergunta, quem sois? Ela diz, eu sou Maria, mãe de Jesus. E ele fica aflito. Maria Dolores,
relata isso no seu poema magnificamente. Então ele fica o quê? Atônito. A mãe daquele que eu traí está me amparando. E ela ainda diz a ele: vou preparar o remanso para a tua próxima oportunidade, ou seja, preparar o remanso para a reencarnação dele. Imagina. Ali está a mensagem de Maria quando Jesus disse: amai ao vosso inimigo. E é o que nós precisamos fazer. Vamos respeitar o nosso inimigo e passar para ele exemplo, em vez de estar brigando, exacerbando. Eu vou estar acima dele. É isso que nós precisamos fazer, e não ir para discussões ideológicas sem fundamento. Né? As desconstruções que estão aí é que nós precisamos estar atentos quando estão querendo aniquilar o princípio da família. Quando estão querendo, porque na hora que desorganiza a família, pessoal, desorganizou a sociedade. A finalidade é esta. E ninguém se percebe. Então nós precisamos fazer nossas reflexões com mais profundidade e sair dessas discussões frívolas que nada nos conduz e buscarmos implantar as nossas consequências moralizadoras. Essas sim irão nos edificar, porque nós iremos ter uma sociedade digna, solidária, fraterna, justa e próspera. E, consequentemente, teremos a felicidade espiritual que tanto almejamos. Dentro dessa proposta é que nós vamos ver a presença do Cristo sendo fundamental. Isso aqui, olha, este marco que é gigantesco, este ponto que é o ponto de transformação da humanidade, tem um significado grandioso. E nós constatamos, quando buscamos dentro da doutrina espírita, lá, na questão 625, Kardec formulou para o mundo espiritual a seguinte pergunta: qual o tipo que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual foi a resposta do mundo espiritual, senhores e senhoras? Veementemente: vede Jesus. Mas Antônio, esses espíritos que responderam eram espíritos cristãos. Quem conhece, quem estuda a doutrina espírita, vai ver que a doutrina nos chega pelo trabalho laboroso de Allan Kardec, ao coletar as informações vindas do mundo espiritual, através de médios diferentes, em locais diferentes, em épocas diferentes, falando do mesmo assunto e dando as mesmas respostas. Então, médios que estavam na Bélgica responderam isso. Médios que estavam na Inglaterra, estou falando do século XIX, hein, pessoal? Agora tem internet, eu passo um zap, o cidadão lá já sabe o que é que vai me dizer. Eu estou falando do século XIX, que as notícias chegavam do lombo do burro, com 15, 20 dias, um mês atrás. Então, aquela época, Kardec consegue catalogar essas informações, e nós vamos ver, quando estudamos a doutrina, de que as comunicações que ocorreram se tratava de espíritos que não conheceram o cristianismo, ou seja, viveram antes de Jesus. Espíritos que não foram cristãos, foram budistas, foram muçulmanos. Espíritos que foram ateus, filósofos, que não professaram o cristianismo. E aí, esses espíritos, a pleiade de espíritos, o mundo espiritual, diz e afirma: vede Jesus. E aí nós paramos, quando fazemos
a análise dos enunciados que a doutrina espírita nos permite e para entender o que ela pode trazer para as nossas vidas de melhorias, que o objetivo da doutrina espírita é a transformação do homem no seu contexto moralizador. Qual é o objetivo da doutrina espírita? Promover o avanço moral e intelectual da humanidade. Esses dois avanços transformam o mundo. Então o que acontece? Aí nós vamos parar para analisar. É muito forte, não é? Quando o mundo espiritual diz que é Jesus, esse guia e modelo. Aí vem o mundo espiritual e diz, não é somente isso não. A vida de Jesus, ou seja, a chegada de Jesus, o advento de Jesus em nossos meios, na terra, foi marcado por uma intensa e gigantesca movimentação no mundo espiritual. Prestem atenção, para nós entendermos a magnitude do Mestre em nossas vidas. Então, houve uma movimentação intensa no mundo espiritual, onde foram preparados espíritos para reencarnarem na terra antes de Jesus. Vejam vocês, por isso é que nós não vamos ver, não, qual é esse modelo de guia? Por que não foi Buda? Por que não foi Maomé? Por que não foi Sócrates, Platão? Aí olha onde ele diz que houve uma intensa movimentação no mundo espiritual em promover a reencarnação na Terra de espíritos portadores de conhecimentos na área da religião, na área da filosofia, na área da arte e da ciência. Quando Jesus nasceu, a ciência não era ainda conhecida. A ciência começa a surgir após os conceitos formulados século XV, século XVI, né? A partir de Galileu Galilei. E como é? Aí eu pergunto, e Hipócrates viveu antes de Cristo? Hipócrates não fez ciência? Tanto fez ciência dentro do seu modo de observação, dentro do seu modo empírico, que ele é o pai da medicina para o Ocidente. Correto? Então, procede. Espíritos que reencarnaram, trazendo nas suas bagagens o conhecimento sobre filosofia, sobre religião, sobre artes, sobre ciência. E qual a razão deles de reencarnar aqui? Para trazerem para as civilizações que aqui estavam conhecimentos que iriam permitir receber os ensinos que seriam trazidos por ele. Rapaz, isso é muito forte. Aí nós vamos e perguntamos aos espíritos, como eu posso comprovar que isso é procedente? E eles dizem, olha, além dos arquivos espirituais, busca a sua história. E aí é onde nós vamos nos debruçar na história. Olha o que eles disseram. Reencarnação de espíritos antes de Jesus, com bagagem na religião, na filosofia, na ciência, nas artes. Tá? Aí tomamos a história nossa. Todo registro histórico, ele começa 4.000 anos antes do nascimento de Jesus. É quando surge o quê? A escrita, não é isso, pessoal? Todos os registros que vão ter valor cronológico é a partir desse momento, correto? Não é isso? As épocas da humanidade não começam aí na antiguidade, 4.000 anos antes de Cristo? Pronto. Esse período, nós vamos ver o quê? Registrado dentro do Antigo Egito, um dos maiores sistemas agrários que o mundo conheceu. O sistema agrário do Nilo, que serve o quê? De base hoje para a agronomia. Ou seja, de base, mas não, foi referência para nós chegarmos à agronomia que temos hoje. Outro, nesse mesmo período nós vamos encontrar as magníficas construções das pirâmides dentro do Egito,
que até hoje não se tem dentro desse arsenal tecnológico que o momento atual nos oferece. Não temos ainda parâmetros para os cálculos matemáticos ali desenvolvidos e como aquilo foi construído. Vocês estão entendendo? Espíritos que chegaram, então, já trouxeram isso. Olha, nós vamos ver dentro do Antigo Egito o livro dos mortos, falando da imortalidade da alma, falando de vários deuses. Aí nós vamos dar um pulo, vamos 1500 anos antes do nascimento de Jesus. O mundo resiste a isso, é histórico, hein, pessoal? O quê? O êxodo do povo hebreu saindo do Egito, sobre a égide de quem? De Moisés. E nesta andança de Moisés, o que é que ele vai ensinar ao povo? A existência do Deus único. Porque todas as crenças, todas as civilizações daquele momento, o mundo naquele momento, eram aquelas civilizações, e as crenças eram politeístas. E vem Moisés e nos mostra o Deus único, o Deus do olho por olho, do dente por dente. Olha, nós vimos há pouco instante técnicas agrícolas, ciência. Construção de pirâmides, ciência. Livro dos mortos, religião, alma imortal, filosofia. Olha isso. Né? Aí nós vamos 650 anos antes de Cristo, é a vez de Zoroastro. Dentro da antiga Pérsia, Zoroastro vai desenvolver um trabalho magnífico de solidariedade aos mais necessitados. É ele que se volta para os velhos, idosos, sofredores. E é Zoroastro que já também prega o Deus único. Quando é por volta já de 560, 540 antes do nascimento de Jesus, o mundo experimenta a oportunidade de conhecer Buda, Gautama Buda, o iluminado. Aquele que abandona a riqueza, se despoja totalmente dos seus bens materiais e se retira e se aloja aos pés do Himalaia para poder desenvolver o que? Não somente a contemplação, mas as suas reflexões sobre a existência. E é o que é que Buda chega? A conclusão de que a alma, antes de estar presa a um corpo, ela viaja de um para outro, outra prisão corpórea. É Buda já falando o quê? Da imortalidade da alma. O que é a alma viajar de uma para outra prisão corpórea? É estar encarnado aqui, morreu, reencarnar amanhã, vice-versa, e assim sucessivamente. Isso eu estou falando 540, 60 anos antes do nascimento de Jesus. Quando foi no ano 500, a China conhece Confúcio. E Confúcio, o filósofo Confúcio, né? Ele diz o quê? Que chegaria o dia em que ele ia assistir ao homem ser governado com toda a justiça. Isso é Confúcio. 750 anos antes do nascimento do Cristo, foi a vez do profeta Isaías. O profeta Isaías afirmou, ele diz: os meus olhos viram a idade do ouro que o mundo viverá com a chegada do Messias. 750 anos antes do nascimento de Jesus. Por volta do ano 400, antes do nascimento de Jesus, foi a vez dos filósofos dentro da Grécia, né? Os pensadores fantásticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Hipócrates. Então, é um mundo gigantesco de personalidades ilustres que antecederam a Jesus. Agora, o que é que caracteriza a vida dessas criaturas? Exatamente que todos eles chegam em locais, nascem em locais diferentes, em épocas diferentes.
mas trazem nas suas bagagens conhecimento de religião, conhecimento de filosofia, conhecimento de ciência, conhecimento de arte. E o quê? E promove o conhecimento entre os homens, preparando os homens para receber aquele que viria mais tarde, fechar todo esse contexto. Como, Antônio, fechou esse contexto? Como foi que aconteceu? É simples. Então nós vemos que todos esses indivíduos, eles trouxeram espiritualização para o homem. E ao trazer essa espiritualização, a criatura humana buscou conhecer a si mesmo. Buscou a conhecer a si mesmo. E nesta busca do conhecimento de si mesmo, é aí que nós vamos ver a criatura humana se perdendo. Ela vai para o autoconhecimento e adentra ao mundo gentil. Eu sei, mas como nós costumamos, eu sei, eu possuo, eu tenho o conhecimento, e isso e aquilo outro, a verdade. E adentrar ao mundo gentil da idolatria, ao mundo gentil do ritual, dos dogmas. E nós vamos ver aí uma idolatria ferrenha por parte da criatura humana. Nesse momento em que o mundo atinge a essa idolatria tenebrosa, que é a idolatria caracterizada pelo Império Romano. O que foi o Império Romano, pessoal? A maior instituição dominadora que a história registra. O Império Romano domina do Ocidente ao Oriente. Domina tanto que chega ao ponto dos seus imperadores serem chamados o quê? Semideuses. Era idolatrado nessa direção. E quem quiser que lhe idolatrasse. E essa idolatria cresce. Essa idolatria sufoca. Essa idolatria vai escravizar o homem pelo homem. A tal ponto que esta instituição, o Império Romano, já do Ocidente e do Oriente, com tantas as conquistas, o que é que eles determinam? O que é que os seus imperadores determinam? A Pax Romana que contrassenso. Pax Romana significava dizer a paz romana, né? Mas não teve nada disso. A Pax Romana foi, diminui as conquistas e fortalece as fronteiras. Significa dizer, vamos escravizar, vamos tirar do povo o que nós pudermos tirar o máximo para atender as nossas situações nababescas, da vaidade, da ganância, da indiferença, do orgulho. E é exatamente nesse momento em que a humanidade enfrenta esta pecha, chega Jesus, atendendo aos anseios da criatura humana que clamava por conhecer novos momentos, uma nova lei que desse ao homem o parâmetro de poder refletir, de poder se transformar, de poder entender a misericórdia de Deus em suas vidas. E chega o mestre. E o mestre, ele chega na sua expressão magnífica. Tá? Mas a vida de Jesus, antes de chegar aqui aos nossos meios, viu, pessoal, foi marcada assim por fatos memoráveis já próximo ao seu nascimento, né? Ao seu reencarne. Primeiro foi o que? A aparição do anjo a Zacarias, o sacerdote do templo, e Zacarias casado com Isabel. E o anjo anuncia que Isabel iria dar à luz a um filho. E Zacarias se achava já velho. É tanto que, por isso, ele perde a voz durante a gravidez de Isabel. Ele ficou mudo. E Isabel engravida. E a gravidez de Isabel, exatamente, Isabel, a mãe de João o Batista, né? Nesse desenrolar, morava
em Nazaré, uma jovem, Maria, e que vai contrair casamento com José. E lhe aparece o anjo e lhe anuncia. E ela, quando vê o anjo, ela se apavora. Ele diz o que? Não tem mais, mulher. E aí, ele então acrescenta para ela de que ela iria dar à luz, gerar no seu ventre um filho, e darás à luz ao mesmo que chamarás Jesus. E ele será grande diante dos homens e será chamado Filho do Altíssimo. Maria ouve aquilo e fica meio perturbada. E ela se casa. Vai viver com José e engravida. A gravidez transcorre. Isabel também está já mais adiantada no seu estado de gestação. Elas se encontram em determinado momento, uma visita que Maria faz a Isabel. Isabel já prestes a parir. Porque o termo é parir, viu, pessoal? O pessoal fala assim, ganhou neném, é parir. O termo é parir. Então, o que acontece? Ela visita Isabel. E ao visitar Isabel faz uma saudação para ela, dizendo que o menino em sua barriga, em seu ventre, saltitava de felicidade. Porque ali, Maria carregava o Salvador do mundo. E Maria então lhe relata o que o anjo lhe disse. E Isabel também confronta, porque o anjo também tinha anunciado a Isabel de que Maria ia ser mãe. Aí elas ficam, meu Deus. Eu sei que João nasce, Maria grávida. O governador da Síria era Quirino. O rei da Judéia era Herodes. O Império Romano determina que todo o império sofresse o recenseamento. E nessa determinação, o que acontece? Maria e José, casados, moravam em Nazaré. E o recenseamento determinava de que todos os judeus deveriam procurar suas origens. Qual era a origem de José? A casa de Davi, leão de Judá. Então, ele teve que sair de Nazaré, subir para a Judéia, lá em Belém, e fazer o seu recenseamento. E ele leva Maria já prestes a parir, Jesus prestes a nascer, mas ele leva a sua dileta e amada esposa, leva com ele. E quando chega em Belém, pessoal, não encontrou onde se hospedar. E foram buscar o que? Abrigo, ela já entrando em trabalho de parto, numa estrivaria. E lá se abrigam e o menino Jesus nasce. Ah, que coisa, hein? Jesus nasceu numa estrivaria, usando a manjedoura como berço. Não entendemos nada. Não entendemos nada. O Mestre nos dá, na sua chegada, o primeiro exemplo marcante para cada um de nós exercermos com dignidade a caminhada da vida, que é o que? Calçarmos as alpargatas da humildade, para que possamos cultivar as virtudes que devem brotar com as nossas sinceridades. E o Mestre então nos mostra a simplicidade, a humildade, quando ele chega à manjedoura. Nós vamos ver, ele no seu esplendor, já estava sendo o quê? Incomodando os todo-poderosos da época. Quem eram os todo-poderosos da época? O Império Romano, pessoal. O Império Romano começou a tremer, porque aos quatro cantos começou a correr a notícia que tinha nascido o rei dos judeus. Isso. Rei dos judeus era aquele que viria o quê? Guerrear contra eles, E eles não admitiam. Eram todos poderosos. Nós vamos ver
que neste nascimento, olha o que é que acontece, essas três figuras aqui, os chamados três reis magos, que não eram mais nem menos do que médios, né? Diz alguns historiadores que eram os astrônomos, e que eles foram guiados até Jesus pelas estrelas, mas eles foram guiados pela mediunidade deles. E o que é que acontece? Isso aqui tem um significado marcante para nós. Cada um, né? Gaspar, Belchior e Baltazar, o nome de cada um, traziam o quê? Ouro e prata, mirra e incenso. Três produtos fundamentais como presente naquela época, e que só os nobres recebiam. Aí é que nós vamos ver o quê? O ouro e a prata, a mirra e o incenso vão buscar Jesus, e não Jesus buscou eles. É outro exemplo de despojamento do mestre. A companhia do seu nascimento foram os anjos, a natureza e as leis de Deus imperando. Nós vamos ver que esse momento, Herodes toma conhecimento. E esse nascimento de Jesus nos traz profundas reflexões quando analisamos, pessoal, a atitude de Herodes. Queria saber que nasceu o rei dos judeus e ele não sabia aonde. É tanto que ele tinha pedido aos três reis magos que passaram lá pelo reinado dele, dizendo que iam visitar Jesus. Ele diz: então no retorno passa por aqui e me diz onde ele está, que eu também quero ir reverenciá-lo. Mentira! E os três reis magos, pelas suas mediunidades, vão por outro caminho e não retornam a ele. Porque Herodes determina o maior infanticídio que a história já registrou: a mortandade de toda criança abaixo de 2 anos, decapitadas. Para quê? Para aniquilar o menino Jesus. Isso toma corpo a tal ponto que Jesus é levado pelos seus pais para o Egito. Maria e José fogem para o Egito a fim de preservar a vida do seu filho. E vão para o Egito enquanto só retornam a Galileia quando Herodes sucumbiu, com o desencarne de Herodes. Nós vamos ver a marca de Jesus em nossas vidas exatamente quando Maria e José levam Jesus para a apresentação do templo. Porque ambos eram judeus convictos, ouviu, pessoal? Eles tinham consciência, eram judeus. E o que é que diz o princípio judaico? Todo primogênito tem que sofrer a circuncisão. E eles, ao levarem Jesus ao templo para sofrer a circuncisão, eles, na entrada, vários casais com seus filhos, recém-nascidos para ser circuncidados. Outros casais, muitos, mas é a eles dois que se dirige o velho Simeão, um homem que trabalhava no templo. Se ajoelha diante de Maria, toma o menino Jesus nos braços, ergue o mesmo ao céu e diz assim: Senhor, hoje eu posso morrer. Os meus olhos acabam de ver a salvação do mundo. Isso é muito forte, pessoal. Levanta-se e entrega o menino Jesus a Maria e diz a mesma: uma espada transpassará o teu coração. O que é que o velho Simeão aí está profetizando para Maria? Que a vinda do Mestre, na sua proposta de transformação humana, iria incomodar tanto que nós,
iríamos levar ele ao sofrimento do madeiro infame. E aí você fala assim, nós, Antônio? Sim, eu estou falando nós. Porque quantos de nós estivemos lá na hora que Pilatos, na sua indiferença, fazia assim, Barrabás ou Jesus que eu solto? Né? Quantos de nós gritamos, Barrabás, Barrabás? Eu, Antônio, sim. Sim. Por que eu afirmo isso, pessoal? Só basta nós buscarmos a pluralidade das existências. Só basta nós procurarmos ver o que nos aflige hoje. Porque, pessoal, olha, passado e futuro, o passado e presente são solidários com o nosso futuro. O nosso presente, está aí sendo desenrolado, de acordo com o nosso ontem. E que saibamos aproveitar esse desenrolado agora para projetarmos o amanhã. E muitos de nós estivemos lá. Por isso que nós ainda hoje clamamos que Jesus tem que voltar. Jesus tem que voltar. Ele não vai voltar, não. Ele mesmo disse, se me amas, guarda os meus ensinos. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará o Consolador prometido. Aquele que irá lembrar tudo que eu ensinei. E fazer, compreender e aprender aquilo que eu não pude ensinar. Por quê? Porque faltava entendimento às pessoas naquele momento. E o que é que nós precisamos então fazer? Buscar compreensão e entendimento de tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, no seu grande legado. Com seus evangelhos, os evangelhos do Mestre estão aí. Não é peça à parte, não. Os evangelhos de Jesus é parte integrante das nossas reformulações, porque é o maior código de ética moral que a humanidade tem. Outros livros memoráveis, sem sombra de dúvida, mas os evangelhos de Jesus fecham todos eles. Os evangelhos de Jesus fecham todos eles quando amplia. Os evangelhos de Jesus nos mostram o Deus de Moisés, aquele Deus do olho por olho, dente por dente, para aquela época. Mas diz que é esse mesmo Deus, porém o Deus de amor. Os evangelhos de Jesus nos traz na sua grandeza o esclarecimento para quando Buda nos fala de que a alma viaja de uma para a outra prisão corpórea. E o Mestre vem, amplia Buda e encerra o mesmo com essa amplitude, dizendo, como ele disse a Nicodemos, é necessário renascer de novo para ver o reino de Deus. E Nicodemos fala, Mestre, como pode um homem velho como eu adentrar novamente ao ventre de minha mãe para nascer de novo? E Nicodemos, hein? Era doutor da lei. Aí o mestre, o que é que ele diz? Homem, não sabeis das coisas da terra, imagine quando eu vos falar das coisas do céu. Quais são as coisas da terra? O que nós estamos vivendo, a nossa lei reencarnatória, é uma coisa da terra, inerente à alma, para estar presente na vida física, para desenvolver o seu aprendizado, o seu aperfeiçoamento. O Mestre nos mostra a grandeza da transformação pela morte. Ele não suscita, ele não faz apologia à morte, mas ele mostra a morte como uma lei natural. E quando esta nos chega, nós precisamos estar bem com as nossas consciências, porque chegaremos lá no outro plano, o plano mais depurado, conforme for o nosso estado de equilíbrio. Por isso é que ele diz, orai e vigiai. Olha os recursos que todos nós temos dentro dos ensinos de Jesus. Olha os evangelhos de Jesus como essa rota, como essa candeia, que pode dar rumo a quem quer que seja. Só basta termos a predisposição
para abraçar os seus ensinos e colocá-los nas nossas vidas e, consequentemente, exercermos a transformação humana que tanto necessitamos, implementando valores como valores da humildade, valores da caridade, da solidariedade, valores que vêm pelas virtudes. E quando nós falamos de virtudes, buscando os exemplos de Jesus, é a boa qualidade moral. E quando falamos dessa boa qualidade moral, nós estamos falando do nosso comportamento, pessoal. O tratamento das nossas doenças não vão ser o modelo que nós conhecemos, nós não, pessoal. Do biomédico, não. Hoje, o tratamento biopsicossocial está crescendo assustadoramente. O que é esse tratamento biopsicossocial? Jesus já nos mostrou. E agora a ciência está trazendo assim como algo fantástico. Quando Cristo nos fala de que levanta-te, com a filha de Jairo, Talita cum, levanta-te, minha filha. E a menina se reorganiza. Ele, com a imposição das mãos, ele está mostrando aqui o quê? A doação de fluidos. Que ele sabia que ali não estava uma patologia em si localizada, mas a desorganização que hoje a ciência tem buscado através de um eixo psíquico, neuroendócrino imunológico. Aí está a causa de tudo. Esse eixinho é que está dando hoje conotação para se estabelecer a avaliação dos doentes e se chegar a um resultado promissor. Quando hoje já está... Já? Deus é mais. Foi ótimo, porque se você deixar, nós vamos falar e esperar o Natal. Então, pessoal, a bem da verdade, esse momento que nós estamos vivendo é para nós pararmos, refletirmos, entender a proposta do Cristo em nossas vidas e termos não o Natal de um dia só, mas o Natal de todos os dias, com as nossas transformações constantes, no nosso contexto moral, equilibrado, fazendo, sempre a avaliação. Quando o dia se encerra, quando nós vamos nos recolher, tenhamos cada um a hombridade de dizer assim: meu Senhor, meu Deus, como eu me comportei no dia de hoje. E tenham coragem. Eu fui arrogante, eu fui perverso. Tenha coragem. Oh, meu Deus. E deixe isso doer. Deixe isso doer, que garanto que amanhã você vai amanhecer mais leve. Eu fui egoísta, porque eu privei alguém de... Aproveite. E vocês verão que amanhã será um outro dia. E quando assim nós procedemos, ouviu, pessoal? A célula não se danifica. Já está se descobrindo que o cérebro da célula não é mais o núcleo. Olha só que reviravolta vai ser. A célula sofre a influência psíquica através das nossas descargas neuroimunoendócrinas. Então, a descarga daquilo que nós pensamos, daquilo que nós idealizamos, jogamos nesse circuito, aí bate na membrana celular, e a membrana celular reflete dentro do núcleo celular onde estão os genes. É isso que se altera, é isso que traz as degenerações. Já está neste pé. E o Cristo já falava o quê? Em outra linguagem, olha o Cristo fechando todos, quando ele dizia assim: orai e vigiai. Quando nós oramos, o que é que estabelecemos? O que é que estabelecemos? É que ele disse: não façam isso não, viu? Nem façam, que não adianta nada. Um bom pensamento voltado para Deus
e invocando com humildade e misericórdia, está uma pressa, viu, pessoal? E exerça essa misericórdia para com quem quer que seja. Isso aí, vocês estão entrando naquele patamar que o Cristo fala, orai e vigiai. Então, orai, um bom pensamento, é uma oração. E o vigiai, mantenha o nível desta vigilância, né, deste pensamento constante. O bom pensamento, as boas ações, ações efetivas e práticas constantes. Mantenham isso. E bata aí. Vela, bata aí para encerrar. Por isso, olha, que nós podemos aqui, olha pessoal, afirmar, diante de tudo aqui que nós expusemos, podemos concluir, olha, porque os Espíritos afirmaram para Kardec ser Jesus o guia e o modelo para a humanidade. Consequentemente, o Natal é este marco inicial de importância, muito importante na transformação humana que se faz necessária. Aí está a nossa humilde mensagem para o Natal, não dessa data, mas o Natal de todos os dias, como nossas companheiras e companheiros, como o nosso maestro aqui nos trouxe a melodia do Natal de todos os dias. Que as bênçãos de Deus, que o amor do Cristo, que as bênçãos misericordiosas de nossa Mãe Maria Santíssima envolva a cada um de nós, nos dando o Natal de paz, de felicidade e de realizações. Eu gostaria que todos se levantassem